Olá, eu sou o pastor Nilson Lima e você está no canal Gotas de Sabedoria. Eu gostaria que você compartilhasse essa pequena porção da Palavra de Deus para que outras pessoas pudessem se beneficiar também com essa meditação. E se você curtir e se você se inscrever, fortalece muito o nosso canal para trazermos outros conteúdos como esse. Nós estamos meditando no livro de Salmos e hoje vamos ler o texto de Salmo 102, versos 19 e 20, que diz assim: Os céus, Deus observou a terra para poder ouvir os gemidos dos prisioneiros e libertar os condenados à morte. Sabe, nós cristãos, nós devemos sempre nos lembrar daqueles que estão encarcerados, daqueles que estão sob maus tratos. É isso que diz Hebreus no capítulo 13, versículo 3, não é? Olha, lembrai-vos dos encarcerados, como se vocês estivessem presos com eles, não é? Lembrai-vos daqueles que são maltratados, como se vocês mesmos fossem maus tratados. Então, nós devemos nos lembrar, porque afinal de contas o exemplo vem de cima, não é? Do seu santuário, lá nas alturas do céu, o Senhor olhou e ele lá do céu observou as pessoas que estão prisioneiras, as pessoas que estão condenadas à morte, para poder tanto livrar os prisioneiros como aqueles que estão sob condenação de morte. É bastante interessante isso, porque em vez de enxergar os justos, não que ele não os enxergue, né? E ouvir os seus gemidos, o Senhor enxerga aqueles que estão atrás das grades e ouve os seus gemidos. Em vez de enxergar os santos, não que Deus não os ouça, o Senhor, ele enxerga aqueles que estão no corredor da morte e os liberta então da cadeira elétrica, do gás letal, da injeção mortífera, do abrir do alçapão da forca e da guilhotina que decapita, não é? Por que é assim, meus irmãos? Porque, afinal de contas, não são aqueles que têm saúde que precisam de médico. Não são os justos que precisam de justiça, não é? Mas sim os doentes e aqueles que são injustiçados. Afinal de contas, nesse texto, não é? Qual que é então a aplicação que podemos ter? Quem são esses condenados à morte que Deus pretende libertar? São os adúlteros e adúlteras? São os assassinos, não é? São os Barrabás aí da vida, ladrões e conspiradores? Quem são? São aqueles que blasfemam contra o nome do Senhor, aqueles que matam o próximo? Bom, a rigor, os condenados à morte somos todos nós, porque a Bíblia diz que todos nós pecamos, estamos destituídos da glória de Deus. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. O que ganhamos trabalhando para o pecado é a morte. E a Bíblia fala que depois do pecado ser consumado, não é? Ele acaba gerando a morte. Está lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 15. Bom, se essa notícia ela é assustadora, e de fato é, a boa notícia é que o salmista ameniza essa má notícia, dizendo que o Senhor ele quer muito libertar os condenados à morte. De que forma Deus o faz? Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é a salvação para aqueles que estão condenados à morte e ele os livra da morte, fazendo com que a sua própria morte lhes ofereça a vida eterna. Fica com essa palavra.